E aí, pessoal, não pode nem dizer bom dia, né? Boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem está nos assistindo. Olha só, aqui do meu lado está Marco Antônio Heredi, correto? Heredia. Olha só. E pra gente aqui é uma honra recebê-lo, né? Ele veio direto do Nordeste, está aqui em São Paulo, exatamente São Bernardo do Campo. E vamos apontar aqui alguns pontos desse processo. Olha só, o processo está aqui, ó, todo impresso, organizado, fizemos o estudo dele. E tem alguns pontos, Heredi, porque como a gente está com o tempo corrido, a gente não consegue abordar tudo. Mas tem algumas coisas que me chamou a atenção nesse processo. Para quem não sabe, eu já gravei um vídeo contando um pouco sobre a história do Marco, sobre esse processo. Inclusive eu vou pegar aqui os livros. Os livros onde o próprio Heredi conta a história dele, conta a história desse processo. Olha só, Heredia. Olha só, esse daqui inclusive ele está atualizado, né? 2022 esse, né? Edição 2022. 2021. Olha só, a verdade não contada no caso da Maria da Penha. Inclusive eu já tenho um vídeo falando sobre esse livro, tá? Quem quiser, eu já conto como é que foi. Então você pode voltar, a gente vai colocar na descrição sobre isso, tá? Sobre essa história de como foi esse processo, que não é da forma que a mídia contou e nem a forma que a Maria da Penha conta. Extermínio de Homens, a vida como ela é. Está aqui mais um livro contado, escrito por ele, tá? Então assim, olha só, alguns pontos me chamaram a atenção, Marco. Tem uma entrevista que ela deu para uma emissora de TV, onde ela diz que você tentou eletrocutá-la. Eu estou aqui com o inquérito e o delegado colocou assim, ó, prestem atenção, para vocês verem a bizarrice que é. A vítima, ao retornar do tratamento médico, certo dia foi tomar banho de chuveiro elétrico, ocasião em que notou que o mesmo estava dando choque, tendo indagado Marco o que estava acontecendo, sendo este respondido que era porque estava acontecendo fio terra e que depois colocaria, ou seja, que estava sem o fio terra. Que após esse fato, a declarante não usou mais aquele banheiro, temendo ser eletrocutada por ele. Olha só essa situação, ela deu um depoimento, a declaração nas folhas 48 do inquérito policial, onde ela alega que Heredi tentou matá-la por causa do choque no chuveiro. E aqui me chamou a atenção esse detalhe, sabe por quê, Heredi? Porque, Heredia, que quando eu morava no Acre, moro no Acre também, e lá tem muito isso, do chuveiro elétrico. E aí, às vezes, quando não tem o fio terra, vai dar o choque mesmo. Isso daí é normal, eu acho que muita gente já tomou esse choquezinho aí. E aí, quando eu vi isso, ela na cabeça dela, criando que você tentou matá-la eletrocutada por causa disso, que ela sentiu. Esse choquezinho. Só que aí, conversando contigo, veio mais detalhes. Que nesse período, ela já estava usando a cadeira de rodas, então ela não triscava o pé no chão. E outra, ela não conseguia entrar com a cadeira de rodas no banheiro, naquele banheiro. Né? Então assim, é algo que a mulher vai criando na cabeça dela e ela acredita, ela supõe. E aí o delegado pega e aí põe na história como se fosse mais um homicídio, né? E o que me chama a atenção é que nas entrevistas que ela dá aí nas emissoras, ela coloca e todo mundo fica assim, pasma, meu Deus, esse homem é um monstro, né? O que tu... Não sei se você já viu essas entrevistas que ela dá, onde ela cita sobre isso. Sobre esse detalhe, tu tem algum ponto aqui a esclarecer que eu deixei passar? Bem... Primeiro, nos depoimentos que constam na justiça e na polícia,
ela conta algo diferente ao que o delegadinho conta aí. Sim. Porque ela disse que quando foi a tomar banho, que pegou na torneira, sentiu o choque e coloca mais pimenta. Ah, sim. Que eu falei para ela para fechar a torneira, para que parasse de pingar água. E como ela não fez, porque ficou com medo, eu dei um chute na cadeira. Ah, ela fala que isso ela conta essa história. Porque eu não escapo de ser usado por ela, cada que ela abre a boca, para me colocar como um cara sem vergonha, cruel. Eu vou voltar aqui o que o Marco acabou de dizer. Ele está dizendo que ele não escapa de ser usado por ela para torná-lo como se fosse um mau elemento, né? Porque Marco, e assim, esse choque foi no banheiro das crianças, não foi no banheiro dela? Isso. Na doutrinação que ela fez com as duas empregadas, que foram no capacho da mentira, da falsidade, uma delas, de nome Rita, teve um deslize e contou. Não, só havia banheiro elétrico chuveiro elétrico no banheiro das crianças. Mais na frente, para querer ajeitar o erro cometido por ela disse, mas a patroa costumava tomar banho no banheiro das crianças. Tentando, forçando. Mas acontece que seria impossível para ela, numa cadeira de rodas, ou cadeira de banho, que tem as mesmas dimensões da cadeira de rodas, entrar nesse banheiro. Porque as medidas são 75 centímetros do eixo a eixo. A porta tem 60 centímetros do banheiro. Mais ainda, o box do banheiro, a média porta que se abre para entrar, tem 50 centímetros. Como ia entrar uma cadeira de 75 com uma pessoa em cima, sentada? Lá. Isso por um lado. Por outro, quando um ser humano vai abrir uma torneira, ele faz 3 movimentos. E não lo digo eu, lo dizem os cientistas aí. O primeiro, ele leva a mão e a coloca contra a torneira. Segundo, aperta a torneira. Terceiro, vira a torneira. Aí sai água. Segundo ela, na sua história sem vergonha, tão pronto ela encostou a mão, veio o choque. Então, ela se afastou. Se se afastou, não abriu a torneira. Se não abriu a torneira, não saiu água. Então, por que ela coloca que eu falei para fechar e que como ela não quis, eu chutei? Não estava saindo água. Sim. E mais, ela não estava nesse banheiro. Ou seja, o que demonstra a mentira. Ave Maria. Tem outro fato que me chama a atenção, eu achei muito interessante porque nessa entrevista que ela deu para essa emissora, o entrevistador, ela diz assim, ó, que você agredia as crianças. Aí o entrevistador olha para ela e diz assim, nossa, mas como era? Ele batia nas crianças? Ela disse, aí ela ficou assim, aí disse, não, eu não bati, ele não batia, é porque ele era muito exigente, ele cobrava muito das crianças. Para ele tudo era senhor, as crianças tinham que chamá-lo de senhor, ou seja, ela conta de uma forma como se fosse para que a pessoa imagina você sendo realmente um monstro, que vai lá agredir as crianças, batia, mantinha em cárcere privado, sabe? Você imagina um monte de coisa, da forma que ela conta. Aí quando esse entrevistador viu que ela tinha acabado de responder, aí ele disse, ficou assim calado, sabe? Ou seja,
Como era a forma de tratamento para com os teus filhos? Eu falo assim porque na minha casa eu tenho que chamar o senhor, chamar a senhora, é bença mãe, bença pai, então, ou seja, tem um respeito que vem de uma cultura, né, que é normal. Até que quando eu vi isso eu digo, poxa, mas então meus pais foram também, porque eles são exigentes. Meu pai sempre foi exigente em relação a isso, dessa cultura de manter o senhor, senhora, o respeito. Se um adulto está falando, a criança tem que se permanecer calada, tem que permanecer calada. Então eu queria saber de ti, como é o tratamento com as crianças e o que você pode dizer para rebater isso daí? O único que eu posso dizer é o que não é dito, a verdade. Porque essa mulher mente cada que abre a boca. E a cada que tem uma entrevista nova, ela traz coisas novas para o carnaval. Como não é exigida a prova, é muito fácil mentir. Eu tratava minhas filhas bem, eu era carinhoso com elas, não havia maus tratos, nunca houve isso. De que as crianças tivessem medo de mim, não. A mesma coisa é ela. Isso tudo é ciúme da mulher traída. Que uma das cobayas dela disse, poucos dias depois da patroa ter chegado de Brasília, pequena trouxe fui eu, me chamou para acompanhá-la a procurar algum documento na bolsa do patrão. E encontrou uma carta. Sim. Dirigida a outra mulher. Então ela começou a chorar, caiu no pranto e a dizer que ele não dava assistência para ela. E, bom. E mais na frente, a carta voltou ao lugar onde estava. Essa informação é ocultada por ela até hoje. Até hoje. Sendo que uma testemunha a contradiz. Mas ninguém viu. Entendi. Eu entendi, Marco. Na realidade, são muitas coisas que aconteceram no teu processo, né? Por exemplo, o fato de ter ocorrido um assalto, né? De ter tido uma investigação nesse sentido, e depois ela ter encontrado essa carta que você acabou de citar. Ela mudou o depoimento dela na polícia, mudou totalmente o primeiro depoimento, aí começou a dizer que você que planejou o assalto, inclusive que tentou eletrocutá-lo com o choque do banheiro. E tudo depois de ter encontrado essa carta, que ela engole essa informação e não conta para ninguém. Se não existisse essa carta, tu acha que a história seria diferente? Eu falo pela motivação dela. A pergunta é, se não tivesse existido essa carta? Na realidade, assim, se ela não tivesse encontrado essa carta, você acha que a história seria diferente? Teria ficado só no assalto? Totalmente. Totalmente. Porque o que está em evidência aí é o ciúme doido de uma mulher perturbada. Inclusive, isso chama atenção, sabe por quê, a pessoal? Vingança. Foi muito interessante que lá no depoimento dela, ela coloca que ele apresentava não ter ciúmes dela. Porque uma mulher vai na delegacia para dizer que ele encontrou uma carta, que ele estava tendo, que ele tinha um amante e que ele não tinha ciúmes dela. Que isso tem a ver com o mérito da causa? Para que constar isso numa declaração em sede policial? Sabe? Inclusive, o delegado faz questão de, ele não dava assistência para ela no sentido amoroso, mais ou menos isso. Não tinha ciúmes dela. Assim, o que mostra é a ira dela, é a raiva dela, sabe? Não, mas ela disse também que eu não dava assistência depois de que voltou de Brasília. Então, vamos lá. Não dava assistência. Eu mandei mudar e fazer segurança em toda a casa. Mandei colocar
rampas para ela poder andar. Mandei abrir uma porta no compartimento contíguo à cozinha, onde houve a luta, direto para o quarto dela. Comprava os remédios, comprei cadeiras de rodas, cadeiras de banhos, colchão ortopédico, que tive que trazer de Brasília. Ou seja, um homem que quer matar uma mulher não vai fazer isso. Ia dar assistência para ela. Né? Então, assim, as pessoas estão começando a perceber que existe um outro lado dessa história. Então, eu queria que você comentasse aqui, dissesse a sua opinião, o que você pode esclarecer um pouco a mais para as pessoas. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: minha boca ficou amordaçada pelo Poder Judiciário e pelos meios sensacionalistas de comunicação e informação em massas